Aleluia, glória a Deus. É que eu já estou estilo Ohio. Não é Ohio que o parta não, viu, Pedro? Antes que você fale alguma coisa. Já estou acostumado lá nos Estados Unidos, então aí eu venho assim, né? Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes? Dê um glória a Deus. Eita glória, Deus bitela. Abra a palavra do Senhor Jesus em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E eu quero tratar algo com você. Conforme você vai achando o texto, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Para mim é um grande prazer e um privilégio e um temor muito grande ministrar a palavra do Senhor. Agradeço o pastor Satiro que confia na gente. Glorifica a Deus pela oportunidade. Efésios capítulo 5. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Até aí, pode se assentar. Olha que texto lindo. Sejam imitadores de Deus. E sobre isso eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Olhe para o irmão do lado ou para a irmã do lado, bem no grão do zóio dele, e diz assim: que crente você é? Mas fala mesmo assim, com pressão, tipo desafiando: que crente você é? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que crente eu e você nós temos sido? Que crente nós somos? Que cristão nós somos? Será que estamos parecidos com Jesus? Será que estamos imitando Jesus? Que cristão ou que crente eu e você nós somos? E quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, eu pensei em vários tipos. Pensei em vários textos, em várias palavras, mas o Senhor trouxe algo no meu coração. E o primeiro crente, ou espécie de crente, do que nós vamos estudar hoje, é um crente chamado crente girafa. O crente girafa, aonde que ele mora, Pedro? Se o corpo está na igreja, mas a cabeça está fora. Que crente é esse? O crente girafa é aquele que vem para a igreja, aquele que até está na igreja, mas o seu pensamento, a sua mente está lá fora. O corpo está presente, mas a mente não está. E é interessante que quando nós observamos isso, muitas das vezes eu e você nós viemos para o culto dessa forma. Viemos para o culto, ouvimos até a palavra, mas falou assim: cara, depois eu vou comer aquela lasanha que sobrou, acho que depois eu vou comer, vou resquentar só o que sobrou, né? Aí a mulher olha para o marido e fala assim: está com fome? Vai querer jantar? Vou ter que esquentar o rango, velho, meu Deus. E é uma realidade. Muitas das vezes eu e você, nós viemos para o culto, ou vivemos uma vida cristã, só de corpo presente, mas a nossa mentalidade, a nossa cabeça está totalmente fora. A nossa cabeça não condiz. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Louvo-os, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, mas que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça, Ele é quem dirige. E quando você para analisar o texto, ele está dizendo que quando Cristo é o seu cabeça, quando Ele governa a sua cabeça, você
segue em direção aonde a cabeça e os seus pensamentos estão. E onde estão os seus pensamentos? Aonde está a sua cabeça? Cristo é o seu cabeça? Porque quando Ele é o cabeça, o que Ele pensa, você pensa. O que Ele ouve, você ouve. O que Ele vê, você vê. Porque a cabeça está comandando. E aí a cabeça manda, vai para a direita, ele vai para a direita. Vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. A cabeça não está totalmente fora do corpo. Nós somos guiados pelaquilo que nós pensamos. E muitas das vezes recebemos tantas informações e nós acabamos vivendo aquilo que nós ficamos gastando tempo. Cristo é o nosso cabeça. Salmos 118, versículo 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a cabeça angular, ou seja, a parte fundamental, aquilo que é um encaixe perfeito, aquilo que traz a estrutura correta. Cristo é o seu cabeça? Ou você está só de corpo presente nesta vida cristã? Que crente nós somos? Somos governados por Cristo? Porque se somos governados por Cristo, nós temos uma outra mentalidade, nós temos uma outra visão, independente do que está acontecendo, nós temos outro pensamento. Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Apóstolo Paulo não fala isso para nós, que nós somos o corpo? Um é a mão, o outro é o pé, os dons, não é isso? Então quando nós somos guiados, Cristo é o nosso cabeça, nós fazemos aquilo que Cristo quer, e não o que eu quero. Se minha cabeça manda levantar a mão, eu vou levantar a mão. Se minha cabeça manda virar o pescoço, eu vou virar o pescoço. É ou não é? Cristo é o nosso cabeça. E é interessante, porque quando Cristo é o cabeça da igreja, nós morremos com Ele e ressuscitamos para que possamos ter preeminência, ou seja, excelência nos pensamentos, excelência em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos realizar, nós teremos excelência quando Cristo é o nosso cabeça. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, irmãos santos, participantes do conhecimento e participantes do corpo celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e o sumo sacerdote, que eu e você nós confessamos. Se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, precisamos fixar o nosso pensamento. Se Ele é o nosso cabeça, nós vamos pensar como Ele pensa. E a mente de Jesus não pensa simplesmente neste mundo, Ele pensa além, Ele olha além, Ele enxerga e pensa e fala conforme Ele é movido pelo reino dos céus. Então, se eu e você nós temos a mentalidade de Cristo, se eu e você temos este pensamento, nós temos que ser guiados pelo que o céu diz, e não pelo que as coisas terrenas diz. Só que na maioria das vezes, nós estamos como crente girafa. O corpo está na igreja, o corpo diz que é crente, mas a cabeça está totalmente fora. E aí sim, vai se instalando dentro de mim e de você depressão, medo, pavor, síndrome do pânico. Vai instalando dentro de mim e de você vários traumas. Vai instalando dentro de mim aquela palavrinha assim: não vai dar certo, eu não consigo. Mas se eu tenho a mente de Jesus, se eu tenho a mente de Cristo, é ao contrário. Se eu tenho a mente de Cristo, se Ele governa meus pensamentos, o meu pensamento está fixo nele, eu vou pensar como o reino pensa, não como o mundo terreno pensa.
Eu tenho falado para algumas pessoas que eu decidi pensar como o reino dos céus pensa. Eu decidi viver realmente a realidade do céu, porque lá no céu não existe dor, não existe enfermidade, lá no céu não existe depressão, lá no céu não existe medo, lá no céu não existe pobreza. E se eu tenho a mente de Cristo, se eu sou filho de Jesus, sou filho de Deus, Ele me garante isso, ou não? Mateus não vai nos dizer isso na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino aqui na terra e faça a tua vontade como é feita no céu. Reinhard Bonk, ele realizava altas cruzadas, 1 milhão de pessoas, e quem sustentava? O reino dos céus. E um dia ele recebeu uma proposta milionária, que ele nem ia precisar mais ficar pedindo, pidonchando, para montar as tendas e pagar e tal. E Deus deu para ele uma visão, e falou assim: olha aqui para o meu bolso, no sentido figurado. E quando ele abre esse bolso, ele vê muitas moedas de ouro, ouro que não acabava mais. E Deus disse para ele o seguinte: enquanto você tirar deste bolso, enquanto você pegar do reino dos céus, eu vou te manter. A partir do momento que você decidir confiar no reino deste mundo, é este mundo que vai te financiar. Olha que interessante, a mentalidade do Reinhard Bonk, de cruzadas de 1 milhão de pessoas. Mas quem foi esse cara? Esse cara foi onde numa cruzada dele, uma menina morta há 3 dias, ressuscitou. Bruxos que voavam pelo poder do capiroto se converteram, porque ele decidiu confiar, sabe no quê? No reino dos céus. A mentalidade era o reino dos céus. Então, se você parar hoje de se alimentar das alfarrobas que o mundo te oferece, daquilo que está acontecendo no governo, está acontecendo nas guerras, se você tirar o olho disso, e a partir de hoje fixar os seus olhos para os pensamentos do reino dos céus, a sua vida vai ser diferente. Os seus medos, traumas, rancores, tudo aquilo que este mundo te oferece, vai acabar, porque você vai ser guiado pelo reino dos céus, e vai ser frutífero, que foi o que o pastor Satiro trouxe semana passada. Salmo 139, versículo 17 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Davi fala isso, como é precioso o pensamento do Senhor para mim. Jeremias 28:11, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Quando eu olho para o reino dos céus, quando eu olho para Jesus, o pensamento que o Senhor tem em relação a mim é pensamento de paz, para que possamos ter esperança e ter um futuro. Se você quer ter um futuro glorioso, olha para o reino dos céus. Então você não pode ser mais o crente girafa, que o corpo está na igreja, mas a cabeça está fora. O corpo até diz que é crente, mas a cabeça não é Cristo. E quando eu e você, nós decidimos que a nossa cabeça é Cristo Jesus, nós vamos viver o melhor dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Então olha para a cara do seu irmão aí, do lado, e vê se ele tem cara de crente girafa. Não, estou brincando, gente, não tem não, misericórdia. Outra espécie de crente, ou de cristão, é o crente Salomão. Você já ouviu falar sobre o crente Salomão? O crente Salomão é alta categoria, entendeu? O bicho sabe tudo, ele é o pai da sabedoria,
entendeu? O crente Salomão é aquele que entra, paz do Senhor. Não estou brincando, não é assim não. O crente Salomão é aquele que sabe tudo. Você vai falar para ele alguma coisa no discipulado. Eu já li isso na Bíblia mesmo, a Bíblia diz. Entona a voz, sabe? Tem um negócio assim. Aquilo que o pastor está falando eu já sei, li na palavra. Tudo ele sabe, cara. O infeliz sabe tudo, mas não pratica. Sabe pra caramba, manja da palavra. No versículo 18 de Heresias 18, ele sabe tudo, cara, mas o que ele não sabe é viver a palavra. Quantos de nós muitas das vezes somos assim? Essa palavra, se o fulano tivesse aqui, essa palavra, não, eu já ouvi essa palavra, realmente, cara, Jesus nos disse que ele é manso e humilde, e se esvaziou de si. Nós precisamos tirar essa couraça que nós temos de religiosidade, e aprender da palavra, aprender de Jesus. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou aprender das coisas do reino, eu vou aprender a ser manso e humilde como ele é. Uma das coisas que tem acontecido nos últimos dias, sabe o que é? O crente que quer converter o cara na base da porrada. Você vai para o inferno, você vai. Cara, ele vai. Se ele não aceitar Jesus, ele vai. Mas quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é você. A sua função é simplesmente falar deste evangelho. E você condena o cara, e você fala do cara, mas às vezes tem uma trave no seu olho, e você fica olhando o cisco do irmão. Lá, caiu, meu Deus. Chega. Nós precisamos hoje ser como Jesus. Se eu tenho a mente de Cristo, eu penso como ele pensa, eu penso como o reino dos céus pensa. Então eu ajo em amor, eu ajo com misericórdia, eu vou corrigir em amor, eu vou exortar em amor, porque é isso que ele falou. Em João ele fala o seguinte, Fabiano, vulgo Bob, ele diz o seguinte, que vocês me conhecerão pelo amor, se amar uns aos outros como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou, ama o próximo como a ti mesmo, e isso sim, saberão que vocês são os meus discípulos, através do amor. E não é o que está faltando hoje em dia? O amor, a compaixão, é cada um por si. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, considerando como refúgio para ganhar a Cristo. Em outras versões, apóstolo Paulo fala que ele considera tudo que ele tinha como esterco. Olha só, apóstolo Paulo, na língua da quebrada ele era o zica, ele manjava, discípulo de Gamaliel, o cara tinha um conhecimento da pega, era fera. Só que ele, quando encontra Jesus, há um confronto. Quando ele encontra Jesus, o amor de Jesus o constrange de tal forma que ele decide, ele se quebranta. O amor de Jesus transforma ele, essa verdade que é Cristo muda, e ele decide fazer o quê? Considerar tudo como perca. Ele não é alta categoria, o pai da sabedoria que manja, não. E é um cara que estudou as escrituras, a Torá, ele sabia, vírgula por vírgula. Mas ele faz o quê? Ele considera tudo como perda. E vai aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ele vai aprender de Jesus agora, como que o reino dos céus funciona. Ele olha para Jesus agora e decide como ele vai agir. Será que eu e você nós temos sido assim, muitas das vezes? Eu já sei essa palavra. Se eu perguntar agora aqui, João 3,16, todo mundo vai falar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, mas ela gerou vida dentro de você? Se Deus me amou de tal forma
que Ele deu o seu Filho. Opa, peraí, então eu também tenho que amar o meu próximo, cara, e dar o melhor para ele, em ajuda, em amor, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer o melhor. A mudança de mentalidade começa a mudar, começa a tirar tudo aquilo que você sabe, começa a tirar uma capa, uma casta, e agora você começa a viver isso, você começa a viver a palavra, você começa a viver. No versículo 12, do mesmo capítulo, do capítulo 3, diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também flui, conquistado por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, ele fala: eu não conquistei nada, não que eu já atingi esse patamar da sabedoria, mas eu vou prosseguir em buscar e fluir, assim como Ele fez comigo, eu vou transmitir para o próximo, assim como Ele me resgatou, eu também quero mostrar que Jesus pode resgatar e tirar. Houve uma mudança, Ele se quebranta, e nós precisamos agir dessa forma. Filipenses capítulo 2, 7, diz assim: mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Quem é eu e você? Quem é eu e você para ficar nessa posição de saber, já sou crente, já sou cristão, já conheço, já aceitei Jesus? Quando nós mudamos a nossa mentalidade, temos a mente de Cristo, a gente se esvazia, assim como Ele se esvaziou, e somos mansos e humildes de coração, para ensinar do Evangelho, para aprender com as pessoas, para transmitir aquilo que Jesus tem. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Pode continuar essa fauna aí, fauna gospel aí dos crentes? Pode? O próximo crente que eu detectei, que eu vi aqui, Silvano, é o crente chiclete. O crente chiclete não é mole, ele mastiga a palavra, mas nunca engole, velho. O crente chiclete, ele fica lá, pega a palavra, sabe falar os versículos, sabe falar tudo, mas ele nunca se alimenta da palavra. Ele nunca pega o pão da vida e come, para gerar fruto dentro dele. Ele fica lá, igual chicletão, mascando, jogando para lá e para cá. Até fala a palavra, Deus amou o mundo, até fala, mas não gerou vida. Não gerou vida. E muitas vezes nós estamos dessa mesma forma. Sabemos da palavra, sabemos versículos, sabemos, na Bíblia está escrito, mas quando nós falamos, não gera vida, porque não veio aqui, não caiu no coração. E aí quando cai no coração, nós começamos a praticar a palavra, nós começamos a viver o que a palavra diz. João capítulo 6, versículo 35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando você come do pão da vida, você tem o quê? Vida. Ela gera fruto. Quando você come o pão físico normal, tem carboidrato, ele gera o quê? Energia para você andar para lá e para cá, é ou não é? É. Quando você come do pão da vida, você se alimenta daquilo que o reino dos céus está trazendo para você, do próprio Cristo, você tem vida, você transmite vida, e não fica com aquela cara de que você chupou limão azedo estragado. Bom dia, para você.
Cara, eu conheci um cara que era crente, mas mano, misericórdia. Sempre derrotado, sempre triste, sempre com a cara amarrada. Você vai querer um Jesus desse? Você vai querer ou não? Quem que vai querer um Cristo desse? Meu Jesus é triunfante. O cara ressuscitou, venceu a morte, tirou a chave da mão do diabo, falou: aqui quem manda sou eu. Ele colocou todo o inferno debaixo do pé e deu para mim e para você. Você acha que eu vou andar igual um derrotado? Não vou. Mas isso eu me alimentei da palavra. A Bíblia me garante isso. Não inventei. Grave uma frase: o céu não está em crise. O céu não está em crise, não tem crise no céu. Se você se alimenta da verdade, da palavra da verdade, você tem vida. E você não vai andar segundo o conselho deste mundo, mas sim daquilo que ele determinou para você e acabou. Olha só o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra da boca de Deus gera vida. Amém ou não amém? Vocês comeram um monte, né? Daí dá aquela pesada assim, né? Amém ou não? Amém! Eu te provo na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, diz o quê? E disse Deus, e gerou vida. Haja tal coisa, houve. Haja luz, houve luz. Haja isso, houve isso. Haja. O que Deus falou, Ele trouxe vida. João 1 diz que Jesus é o verbo. E tudo por meio deste verbo foi feito. Então, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu me alimento da vida. E eu tenho vida, eu tenho energia. Aonde eu passo, eu mudo o ambiente. Aonde eu vou, eu sou sorridente. Porque eu fui salvo. A Bíblia me garante isso. Garante ou não garante que aqui? Garante. Na Bíblia está escrito que a alegria do Senhor é minha força, que o sorriso aformoseia o rosto. Então você está com essa cara de maracujá, então sorri um monte, vai melhorar. A Bíblia fala isso. A palavra de Deus gera vida. E quanto mais eu falo, mais eu me alimento dessa palavra, mais eu vivo uma vida abundante em Cristo Jesus. João capítulo 4, versículo 34, diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Jesus fala que a comida dele, do que se ele se alimenta, é fazer a vontade daquele que enviou, ou seja, o próprio Deus. Quando você está realizando aquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar, você tem vida. E muitos de nós, na maioria das vezes, vivemos em função do nosso dom. O dom de cozinhar, o dom de empreender, o dom disso, o dom daquilo, o dom de cantar, de pregar. Mas deixa eu te dar um exemplo que foi um fracasso na Bíblia. Sansão. Sansão foi instituído por Deus para ser juiz. Só que tudo que você lê de Sansão é o quê? O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele ganhava força. Ele viveu em cima do dom dele, da força. Em nenhum momento você vê Sansão julgando Israel. E o propósito da vida dele, para que ele foi levantado, para que ele foi chamado, foi para isso. Mas é por isso que ele caiu nos contos da Dalila, porque estava vivendo fora do chamado. Quando eu tenho a cabeça de Jesus, Ele é o meu cabeça, governa, me direciona, eu vou ouvir o que Ele fala, eu vou ver o que Ele vê, eu vou sentir o que Ele, eu vou na direção que Ele faz. Quando eu me esvazio, me encho dEle, e começo a me alimentar da palavra, eu vivo intensamente cada momento o propósito que Ele me chamou nessa terra, sabendo quem eu sou,
Falei ontem, a maioria do que está acontecendo no mundo hoje é justamente por conta que Satanás está deturpando a identidade. Se ele rouba a identidade, você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, o que você está fazendo aqui, simplesmente sobrevive, não vive, sobrevive. Mas quando você tem a mente de Cristo, você se esvazia de você e se alimenta do pão da vida, você sabe quem você é, porque Ele te colocou numa região onde ninguém pode tocar, nas regiões celestiais, sentado com Ele. Ele ressuscitará você juntamente com Ele no último dia. Ele olha para você e fala: vai lá, campeão. E você vive aquilo que Ele prometeu para você em João 10:10, uma vida abundante. Se você não está vivendo uma vida abundante, é porque você está fora desse curso, e hoje é a noite de você se reconectar. E quando você se alimenta disso, você tem energia, ou seja, gera fruto. Você não é mais estéril, porque você está se alimentando. Existia um cara que era crente de chiclete na Bíblia, o jovem rico. O jovem rico sabia, em Mateus capítulo 19, versículo 16, ele chega para Jesus, Marco, e fala o seguinte: eu sigo tudo que está na Torá, eu sigo tudo, faz isso, faz aquilo, sigo tudinho, as leis de Moisés eu manjo desde criança. Cita uma aí que eu bagaço, eu falo para você. Jesus, que top, hein? Massa. Então faz o seguinte, pega tudo aquilo que você tem, vende, dá para os pobres e vem me seguir então, bora. A Bíblia diz que ele se entristece e sai fora. Essa riqueza aqui terrena não vale de nada. Ele ia ganhar o tesouro dos tesouros. O Senhor prova o coração dele, mas o coração dele não estava disposto. Se Jesus chegasse hoje para nós e perguntasse: bora, você iria? Muitas das vezes nós falamos: o morrer em Cristo é lucro, mas você nem está disposto a morrer para conhecer o reino dos céus. Maranata, hora vem, mas você pede para ele demorar um pouquinho no subconsciente, que você tem muita coisa para conquistar nessa terra. Chega, gente, precisamos mudar a nossa mente, ter a mente de Cristo, para viver uma vida abundante, que Ele nos oferece todos os dias. Todos os dias, precisamos nos alimentar da palavra. Olha que Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, ele tem um encontro, na calada da noite, e ele fala o seguinte: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. E Nicodemos, mestre, o cara que manjava, respeitadíssimo, como que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? Jesus fala para ele o seguinte, Cris: quem nasce do Espírito é Espírito, mas quem nasce da carne é da carne. Nós precisamos morrer e viver e nascer de novo no Espírito. Importa que nós morramos, que nasçamos no Espírito. Eu só tenho essa mentalidade quando eu tenho a mente de Cristo. Você, eu e você, nós somos filhos de Deus, nascemos no Espírito. Então a nossa mentalidade hoje tem que ser a mentalidade do reino dos céus. Jesus fala para Nicodemos que ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer do Espírito. Se eu e você nascemos do Espírito, nós precisamos ver o reino dos céus. Se não estamos vendo, alguma coisa está errada. Se não estamos vendo, está alguma coisa errada. Um maluco perguntou para mim: o que você acha desse governo? Falei para ele assim: achei nada. Como não? Vamos colocar o comunismo, vamos não sei o que, tudo aquilo que a gente já sabe, já ouviu, e falei: cara, eu não sou guiado por aqui. O meu reino lá, o meu governo não está em crise. Eu não estou nem aí o que vai acontecer, Tom.
Sabe por quê? Porque eu sei quem me governa. E se você pegar na Bíblia, toda vez que o povo de Deus foi oprimido, ele prosperou. Ele estava no Egito, prosperou. Estava com os assírios, prosperou. Estava na Babilônia, prosperou, foi guardado. Se você quiser, leia Sofonias, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele fala que aquele que teme ao Senhor, ele os guarda e faz prosperar. Jesus chega no momento onde está tudo acabado, o negócio está feio, Roma está dominando tudo, e Jesus chega com uma mensagem de paz e esperança e amor, e quebra tudo, e muda a história, divide a história. Vai ser a melhor época, independente do que vai acontecer, vai ser a melhor época, vai ser igual chacoalhar uma árvore madura de frutos, porque vai estar todo mundo desesperado, e eu e você, nós carregamos a mensagem do reino dos céus, então vai vir de encontro. O cara está desesperado, e Jesus tem a solução. Você está desesperado, eu tenho esperança para você. Está com medo? No reino do céu não tem medo, vem aqui que eu vou te falar, a Bíblia diz isso, isso, isso. Eu e você, nós carregamos essa mensagem. Aí ele ficou assim, é verdade, né? Falei, claro. O que está te governando hoje? WhatsApp, Instagram, Telegram, Kawaii, TikTok, sei lá, tudo isso você está gastando tempo. Você podia estar gastando tempo se alimentando daquilo que é útil. Só que na verdade você fica gastando tempo, aí você fica com essa mentalidade aqui. Fica 2 horas vendo notícia ruim. Você vai começar a falar, é verdade, nossa, está zoado, a mesma coisa. Você carrega uma mensagem, se alimenta dessa palavra, se alimenta do pão da vida, se alimenta do pão da vida. Quando ela entra no seu corpo, existe uma energia para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia! Outra espécie de crente nesse universo gospel é o crente camaleão ou o crente chuchu. Crente camaleão é aquele que cada ambiente um comportamento. O crente chuchu, quem gosta de chuchu, levanta a mão. Aí, ó, tem bastante gente que gosta de chuchu. Não, eu gosto também. Chuchu com bacon eu gosto. Tiro o chuchu e como o bacon. Tô brincando. O crente chuchu pega gosto de qualquer coisa. Aonde você coloca o chuchu, ele pega gosto. Numa salada de alface, duvido você comer o chuchu. Você vai comer chuchu, não, você arranca o chuchu como alface. Não, eu gosto de chuchu. A Michelle também, ela tem até uma lenda, uma história. Depois você pergunta para ela, a lenda do chuchu. Ela tem um negócio. Mas o crente chuchu é justamente isso. Ele pega o gosto de qualquer coisa. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal dessa terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não, ele não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu e você, nós somos sal. E se nós não estamos salgando nada, alguma coisa está errada. Eu sei que tem uns que é sal grosso, mas é sal do mesmo jeito. Serve para salgar, para dar sabor. Serve para trazer a essência do alimento. Menos do chuchu, que é o 4º estágio da água, né? Não dá assim, dá sabor. Sabor de água salgada. Mas olha só, eu e você, nós fomos criados para ser sal, para trazer sabor, para fazer a diferença. Aonde nós andarmos, aqui, fazer diferença. Se junta com um outro, a gente dá sabor para o cara. Se o cara está desanimado, você anima o cara. Se o cara está triste, aquilo que você carrega
traz alegria para ele. Se ele está sem esperança, você carrega esperança, você transmite esperança para ele. Mas tudo isso, se nós temos a cabeça de Cristo, Cristo é o nosso cabeça, senão a gente não serve para nada, a não ser pisado. E aí a gente vê a realidade de hoje, é ou não é? Olha só o que Jó fala, Jó capítulo 6 diz: come-se sem sal, a comida é sem gosto. Cara, é ruim mesmo sem sal. Come um arroz e feijão bem temperadinho, cara, já era, um ovo frito, acabou, tá top, mas porque tem sabor. Agora deixa tudo sem sal, pode ser a picanha, velho, pode ser uma maminha, sem sal, tem gosto de papelão. Eu e você nascemos para dar sabor, e aonde eu e você nós passarmos, temos que fazer a diferença, temos que trazer o sabor. Olha só o que diz em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala para eu e você mudar o ambiente, não ser como um crente camaleão, ou um crente chuchu. Ele está falando para eu e você mudar o ambiente. Se a gente anda com Jesus, nós iluminamos as trevas. Quando nós chegamos, o ambiente vai mudar, a atmosfera vai mudar. Por quê? Porque nós carregamos isso, está dentro de mim e de você. Nós nascemos para mudar. E é interessante, porque cada um tem um jeito de ser. E aonde Deus coloca você é justamente para fazer a diferença. Não você está com os empresários, você fala e anda como empresário. Você está com aqueles caras que dá jeitinho, você dá jeitinho também. Ah não, você está com um pastor, você fala até gospelmente. Você está com não sei o que, você age desse jeito. Cara, não, você é você e acabou. Você não precisa ser igual a ninguém. Deus te criou com uma identidade única. Única. O seu DNA é único, a sua digital é única, a sua identidade é única. Não queira ser igual aos outros. Seja você, dê sabor aonde você estiver. Faça diferença aonde você estiver. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse: vão para o mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. O evangelho é as boas novas, boas notícias. A tua bocona e a minha bocona tem transmitido o que, Ângelo? Boas notícias? Ou só replicando o que o mundo está replicando? Ou só desânimo, derrota, reclamação, murmuração? O que você está falando? Provérbios fala que você vai comer desse fruto. Então, se eu me alimento da palavra de Deus, do reino dos céus, eu vou falar dessas coisas. Eu vou ter boas notícias. Se eu falo do reino dos céus, se eu me alimento disso, eu vou ter boas novas para falar. E aí eu vou me alimentar disso de novo. Isso vai gerar um fruto. Mas como eu e você, nós temos vivido desse jeito? Como temos vivido? Que crente eu e você nós somos? Que cristão eu e você nós somos? Vai chegar um momento, se já não chegou esse momento, que a única mensagem quem vai ter é a igreja do Senhor. Está todo mundo desesperado, o cristão vai ter essa mensagem. Eu e você, nós carregamos essas boas novas. E Jesus disse: vai, anuncia as boas novas por todo lugar. Nós precisamos que Cristo seja a nossa mente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Você tem do que se envergonhar? Jesus chama nós agora, ou Ele aparece agora para você e fala: e aí, tudo bem? Você vai ter algumas coisas do que se envergonhar? Se Ele perguntar: e essa área aqui, como é que está? Você vai ter do que se envergonhar? Esse negócio está vendo escondido, você vai ter que se envergonhar? Aquilo que você falou aquele dia lá, que você vai ter do que se envergonhar? Crente, eu e você, nós temos sido. Jesus, se Ele for o nosso cabeça, não teremos nada do que se envergonhar, porque Ele nos lava, nos purifica de todo mal, de todo pecado. Quando eu estou nele, quando Ele é o meu cabeça. Fique de pé para parecer que está acabando.